Olá, sejam bem-vindos à segunda aula, a segunda parte da aula de Antropologia Tomista. Vamos dar continuidade, então, nos aproximando dessa doutrina tão rica que nos oferece tantos fundamentos para a psicologia. Bem, quando a gente estuda teologia, uma das características de Deus é a sua simplicidade. E isso me deixou perplexa, né? Como assim Deus é simples? Ele não é todo poderoso, ele não é cheio de enigmas e potências infinitas. Como assim ele é simples? Mas Deus, ele é simples porque ele é uno, ele é absoluto, ele não se divide em partes. Inclusive, isso dentro da filosofia mística e ascética se fala que é muito mais fácil falar o que Deus não é do que falar o que Deus é. Porque toda vez que a gente fala o que algo é, a gente pega uma parte, né? A gente divide o nosso raciocínio, ele é anacrônico, ele é discursivo, então ele sempre, para descrever algo, ele sempre precisa pegar um recorte de algo, né? Então, Deus é simples. E o que é mais engraçado é que o ser humano não é simples. O ser humano, ele é complexo. E complexidade, aqui nesse caso, não é só dentro do senso comum, apesar de que nós sejamos complexos, talvez em todos os sentidos, né? Tanto dentro da nossa vida emocional, espiritual, mas nesse caso ele é complexo porque ele é um composto. Quem aqui já ouviu falar de medicina psicossomática? O que é psicossomática? Psique, a gente já viu, né? Psique, psirre, do grego, é alma, e soma é corpo. Então, nós somos uma unidade psicossomática. Nós somos uma alma e um corpo. Então, nós somos um composto. Nós somos uma unidade composta de forma e matéria. Essa é uma discussão que se tem, né, há muito tempo, desde os gregos, né? Como quase tudo que a gente estuda já foi estudado pelos gregos, é a fundação, né, o fundamento da nossa civilização, da nossa filosofia ocidental. Mas ela foi sendo atualizada. Inclusive, para quem se interessa nesse assunto, tem um livrinho que eu vou deixar o recorte aqui, bem didático, fininho, que se chama Como Ler a Filosofia da Mente. Então, vamos explicar, vamos entender isso, né? O que acontece? A relação entre alma e corpo sempre foi... O que eu digo, né? Relação entre alma e corpo? A relação entre o princípio vital e a nossa matéria, né? Desde o período antigo, os filósofos, que antes eles eram cientistas, os biólogos, os lógicos, os cientistas, a gente não tinha essa disciplinarização do conhecimento, né? Então, um estuda psicologia, o outro estuda biologia. Claro que eles tinham ênfases, mas geralmente o filósofo, ele era um cientista, propriamente, né? E ele estudava vários assuntos. Então, os filósofos, contemplando a natureza, eles percebiam que tinha, né, que sempre teve coisas que se movem por um princípio intrínseco e coisas que só se movem por um princípio extrínseco. Né? O que significa? A água, a pedra, os seres inanimados, né? E ânima, do latim, significa alma também, né? Então, psique e ânimo são sinônimos, né? Então, o que é essa investigação da alma? É o ânimo, aquilo que anima o corpo, aquilo que tem vida, né? Então, a água, a pedra, os seres inanimados, eles só são movidos se tiver um princípio extrínseco que movimente eles. Diferente dos seres animados que têm vida,
que eles têm um princípio intrínseco, eles se movimentam de dentro para fora, né? Por exemplo, as plantas, elas crescem, né? Ainda que elas precisem de princípios extrínsecos, elas crescem por si mesmas, né? Existe ali um processo, e hoje, quando a gente tem cada vez mais tecnologia, a gente sabe, né, o quanto de processos ali em movimento dentro desse ser vivo, né? Fotossíntese, células, todo esse movimento aí que existe dentro desse material que é animado, que tem um princípio vital. Então, alma, no sentido antigo, quando a gente fala em alma, a gente fala nisso, né? Inclusive, quando a gente fala animal, né? Ou seja, animal, o que é animal? Aquilo que tem ânimo. Então, as plantas são animais, porque são seres animados, assim como os animais são animais, e os humanos são, como a gente já viu, animais também, porque tem ânimo, né? E aí, bom, o que acontece? Qual é a relação entre esse ânimo, entre esse princípio vital e o seu corpo, né? Então, a planta, ela tem um princípio vital, mas ela tem uma matéria, né? Ela é visível, ela é concreta. Isso é uma questão que sempre se investigou. Só que, como a gente sabe que depois do desenvolvimento da história, no desenvolvimento filosófico, nós vivemos hoje em um paradigma materialista, se extinguiu, né? Na verdade, assim, não se extinguiu, porque ainda existem correntes extra-acadêmicas que vão debater sobre esse assunto e é um assunto que ainda tem muitas incógnitas, né? Então, não tem como se extinguir essa questão. Mas se reduziu essa questão, como nós vivemos em um paradigma materialista, essa questão ela foi reduzida a uma questão sobre mente e cérebro, né? Então, por isso que eu recomendei o livro da Filosofia da Mente, porque ele foi atualizando essa discussão, né? Então, a discussão que era qual a relação entre o princípio vital e o corpo, se reduziu porque hoje nós entendemos, dentro do nosso paradigma, que é materialista, que o movimento ele nada mais é do que uma reação bioquímica, né? Esse psíquico é um enigma para essa filosofia materialista, né? Então, se reduziu a essa questão entre mente e cérebro. Bom, quando a gente pega essa discussão, que foi atualizada, mas que é uma discussão clássica, e o que significa clássica? Clássica é aquilo que é atemporal, né? Aquilo que são enigmas que não importa o tempo, não importa o período, eles sempre são trazidos à tona, debatido. Quando a gente olha aquele quadro famoso, né, que é a Academia de Atenas, ali tem algo muito simbólico, que é Platão e Aristóteles, né? Então, Aristóteles está apontando para cima, para o mundo das ideias. E o que isso significa? Não sei se você já teve curiosidade de parar para pensar sobre isso. O que significa? Para Aristóteles, o mundo das ideias, esse mundo invisível, imaterial, que é o mundo do nosso pensamento e que de alguma maneira se assemelha mais com isso que a gente chama de alma, porque é algo, o princípio vital, ele é visível a partir do corpo, mas ele em si ele não é visível, né? Então esse princípio invisível, imaterial, Platão ele vai dar uma primazia para esse mundo das ideias, né? O mundo do espírito, digamos assim. E Aristóteles, segundo esse quadro, quando a gente olha, né, a gente pensa, bom, Aristóteles é o cara da matéria, então. Né? Se Platão ele dá uma primazia ao espírito, que é isso que a gente vai chamar de hiperrealismo. O que é hiperrealismo? É você ter uma dimensão de que o mundo real, o mundo material é ilusório e o mundo real é o mundo das ideias. Isso é hiperrealismo. E a gente vai pensar, bom,
Se um está apontando para o mundo das ideias, o outro está apontando para o mundo material. Mas esse dualismo que a gente tem diante desse quadro, ele não nos dá uma noção tão adequada, porque, na verdade, Aristóteles, ele não é uma contraposição a Platão. Aristóteles, ele é o meio termo do dualismo platônico, né? Então, dentro do dualismo, existe como que uma contradição que não consegue ser resolvida entre alma e corpo. E Aristóteles vai dar uma solução para isso. E Santo Tomás vai acatar essa solução a respeito da relação entre alma e corpo. Aristóteles vai chamar isso de ilemorfismo. O que significa? A alma se relaciona com o corpo, assim como a forma se relaciona com a matéria. Então, essas duas coisas não se contradizem. Nós somos uma unidade formada pelas duas substâncias. Né? Pelas duas substâncias não, aliás. Por esses dois princípios. E por isso nós somos complexos, porque nós somos um composto. Né? Então, Aristóteles vai dar essa solução a respeito desse dilema, né? Que eu falo que é clássico e que hoje foi reduzido à questão de mente e cérebro. E Santo Tomás vai abraçar essa noção de que nós somos uma unidade psicossomática e que essa unidade se dá através de um ilemorfismo, onde a alma se relaciona com o corpo, assim como a forma se relaciona com a matéria. Então, vamos começar também, aproveitando essa aula, vamos já dar algumas descrições do que Santo Tomás... Bom, se nós somos uma unidade psicossomática, quais são as características, né, desse composto, dessa substância complexa que nós somos? Santo Tomás, ele vai falar que... Aliás, Aristóteles vai falar que os sentidos, eles são como que as janelas da alma. Então, nós temos nossa alma, nós temos nosso corpo e nós temos nossos sentidos. O que são os sentidos? São janelas para a alma. O que significa dizer isto? Significa que nós, através dos sentidos, conhecemos a realidade. Né? Nós temos percepções, nós conhecemos de fato, ou seja, nós não somos encerrados em nós mesmos, né? Nós temos abertura, né? Pelo tato. O que são os sentidos? Os 5 sentidos externos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Através deles, cada sentido, ele capta uma determinada característica da realidade externa. Então, através do tato, eu percebo a textura das coisas, através da visão, eu percebo a forma das coisas, e cada sentido ele vai me dar um dado, né? Um dado concreto, um dado sensível da realidade. Através desses 5 sentidos externos, essas informações que nós captamos são unificadas dentro de um primeiro sentido interno. Então, para Santo Tomás de Aquino, nós temos 5 sentidos externos e 4 sentidos internos. Quais que são os 5 sentidos externos? Não é novidade para ninguém. Mas quais são os 4 sentidos internos que Santo Tomás vai descrever? Sentido comum. Ou seja, essas informações captadas pelos sentidos externos são unificadas dentro do nosso sentido interno comum. Ele unifica, né? Por isso comum. Unifica as informações captadas pelos sentidos externos. Então, o sentido comum. A imaginação. Essa unificação das informações gera uma imagem. Depois, memória. Né? A gente grava, existe algo que grava essa imagem. E a cogitativa. O que é a cogitativa? Ela é um princípio
de juízo, é um juízo primitivo. A cogitativa, ela já faz uma avaliação, mas ela é uma avaliação ainda um pouco instintiva, né? Sempre que a gente está falando dos sentidos externos e sentidos internos, a gente pode observar que até aí os animais brutos, e por que eu falo brutos, né? Como eu mencionei, animal vem de ânima, que vem de princípio ativo, que vem de ânimo, e todos os seres dotados de vida, eles são animais nesse sentido, né? Então, por isso que filosoficamente, dentro da antropologia tomista, dentro da filosofia tomista, os animais, para não ficar uma coisa genérica, né? Animal, as plantas, os animais e nós também somos animais. A gente chama de animais brutos, que são os animais que não são vegetais. Eles têm sentidos externos, ou seja, eles conhecem também a realidade. O que é conhecer nesse sentido? É ter um sentido de abertura para receber informações do meio externo. Então, até os animais, principalmente os mamíferos, esses desenvolvidos, eles vão ter 5 sentidos externos e 4 sentidos externos. E acabou por aí. Então, os animais brutos, eles conhecem, eles podem até ter um sentido comum, eles podem ter uma memória, né? Assim como o cachorro que lembra do seu dono enfim. E aí, a partir dessa estimativa, dentro dos brutos, a gente chama de estimativa. Dentro do ser humano, nós chamamos de cogitativa. Ele vai ter um instinto em relação a isso que ele conhece. Se é aversivo, se ele pode confiar, se ele pode se aproximar, se ele pode pedir um afago, ou se ele repudia aquilo, né? Então, ele tem, dentro do animal, esse conhecimento, ele só vai causar um estímulo que é instintivo. E do ser humano, nós também temos esse instinto, né? A cogitativa, ela faz isso pra gente. Só que a nossa cogitativa, ela é mais complexa, porque logo acima do nosso instinto, nós temos essa potência superior, então, que nós vamos chamar de intelecto, né? Então, as bases da antropologia tomista, elas são basicamente essas, né? Primeiramente, a gente tem que entender o que compõe, quais as potências. Então, a gente pode entender que nós somos animais racionais, nós temos sentido, primeiramente, um princípio vital, assim como todos os animais, né? Todas as plantas, animais brutos. Depois nós temos um meio de conhecimento que a gente estabelece com o ambiente, através dos sentidos externos. Depois nós temos os sentidos internos, né, que vão unificar, gerar imagens, a gente vai memorizar e vai ter um juízo em relação a isso. E posteriormente nós vamos ter a nossa inteligência. A nossa inteligência, ela conhece por abstração. Inteligência, interlegere, ela elege componentes essenciais daquilo que a gente conhece e a partir daí que nós temos os conceitos mentais, né? Então, é muito nítido que, por exemplo, esse conhecimento que eu tô aqui transmitindo para você, ele é um conhecimento abstrativo. Ele precisa de conceitos mentais. Não basta, como os animais brutos, conhecer as coisas concretamente e instintivamente, né? E a partir desses conceitos mentais que eu posso dar nome às coisas. Então, isso nos dá a capacidade de ter uma linguagem complexa. Então, bem, eu acho que já é bastante coisa para uma aula. Nós ainda vamos avançar para uma terceira parte para entender melhor a antropologia tomista, mas eu espero que isso seja, né, mais um passo nessa caminhada de se aproximar desse assunto rico, complexo, que nos oferece muitos fundamentos, né, muitas lacunas são preenchidas através dessa filosofia tão clássica, e eu espero que vocês gostem e acompanhem a próxima parte.